Foi? Agora estamos ao vivo? Ao vivo gravado. Bom, boa noite, gente. Obrigada por terem vindo, Nicole e Letícia, né? Guerreiras aqui da quarta-feira à noite. A turma é bem maior, né? Somos 51 estudantes aqui nesse curso, mas agradeço que vocês reservaram um tempinho. Então, eu sou a Renata, sou professora aqui do curso, e estou aqui junto com o Rafael, né? Eu colaboro aí com a Renata. Hoje uma breve conversa durante o semestre, boa disciplina, né? E pegar de vocês aí o melhor para entregar também, com relação a ela vai ver ali, né? Eu vou projetar aqui a tela do Moodle, e aí a gente pode dar uma olhadinha. Imagino que vocês já estão bem acostumados com o sistema, né? Deixa eu só fechar aqui aqui. Então, a gente deixou aqui na página inicial do curso, né? Um espaço para deixar avisos, o fórum de dúvidas para vocês usarem durante as 15 semanas de curso, né, para a gente conversando sobre dúvidas relativas ao conteúdo das unidades. A gente disponibilizou o programa de ensino, que é o mesmo que vocês conseguem pegar pelo sistema acadêmico, e também deixamos aqui aquele roteiro didático, que é um material um pouquinho mais detalhado, semana a semana, né, do que a gente vai trabalhar com vocês, de quais são as entregas que precisam ser feitas, quais são as datas que vocês têm que entregar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, também deem uma perguntada. A gente tentou deixar um pouquinho mais detalhado aqui no roteiro didático. O curso está dividido em 5 unidades. As coisas que vão aparecer para mim ainda não estão aparecendo para vocês, porque algumas vão estar ocultas ainda, a gente vai liberar a cada semana, mas eu já vou, né, vocês vão conseguir ter um panorama aqui. Então, a primeira semana, que é essa que a gente está do curso, né, então toda semana vai começar na segunda, às 8 da manhã, e termina no domingo, 23h59. A gente deixa esse período para vocês acompanharem o conteúdo e entregarem a atividade relativa daquela semana, lembrando que isso é o cômputo da presença, né? Por enquanto, a gente está sem tutor nessa disciplina, a gente ainda não sabe se teremos tutor ou não. O Brito teve uma notícia hoje de que talvez a gente tenha tutor. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. A gente acabou de começar, Márcia. Que bom, eu vi a mensagem no grupo, eu estava achando que hoje não tinha reunião. Eu coloquei nos avisos, eu não sei se todo mundo tinha recebido por isso. Sim. A gente está falando um pouquinho de como que o Moodle está organizado, né? Então, nessa semana, gente, vocês vão, nessa unidade 1, vocês vão ter a semana 1 e a semana 2, tá? Então, a unidade 1, ela contempla a semana de agora e a semana que vem. E o material desta semana já está liberado para vocês desde segunda, eu até coloquei lá no fórum de avisos também, tá? Então, para a maioria das aulas, vocês vão ter os slides, videoaulas, material complementar quando a gente achar que é importante, e ou uma lista de exercício, ou alguma entrega que vocês tenham que fazer, né, de um outro tipo de material, e a gente vai usar, né, essas entregas para o cômputo da presença. Algumas entregas, além de presença, também valem nota, né? Isso está lá no programa de ensino e no roteiro didático, que está disponibilizado aqui na primeira página do curso, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida Peraí que minha tela ficou branca, sumiu.
Se alguém tiver alguma dúvida de como faz o cálculo das notas, alguma coisa assim, também fica à vontade de perguntar, tá? Então, até domingo à noite vocês têm que fazer essa entrega, e aí na segunda-feira que vem, essa semana 2 vai ficar disponível para vocês, né? Aqui está aparecendo, mas no Moodle de vocês não deve estar aparecendo ainda, porque está oculto, tá? E assim caminharemos, né, para as outras unidades. A gente vai ter uma unidade de abastecimento e tratamento de água, que são aulas coordenadas mais pelo Brito, né? Essa parte tem 3 semanas, que é a semana 3, 4 e 5, e depois a gente entra em tratamento de esgoto, mais especificamente falando de processos biológicos de tratamento de esgoto. A gente vai falar aqui um pouquinho de tratamento aeróbio e anaeróbio, e depois uma última unidade de tratamento de lodo, de esgoto e remoção de nutrientes, né? E uma última semana aqui de reuso de água. Então, às vezes, vocês vão ter listas de exercício, às vezes vocês vão ter um estudo de caso, tem uma unidade que vocês têm que produzir um vídeo, né? A gente tentou misturar um pouco as atividades de vocês para não ficar também uma coisa monótona, né? Chata, que a gente entende que o curso EAD ele tem uma dinâmica muito diferente e, né, a gente ficar só repetindo as mesmas coisas pode ficar cansativo. Então, eu peço que a gente use esse fórum de dúvidas para trazer para cá qualquer dúvida, né? Seja de conteúdo, seja uma discussão sobre o roteiro didático, alguma outra questão, vocês podem usar esse espaço aqui. Brito, quer complementar alguma coisa que eu estou esquecendo? Eu queria só um pouco da dinâmica, né? Vocês vão perceber que a gente tentou organizar a dinâmica de uma forma fácil de entender, colocando a bibliografia no início, colocando por semana, né, os bloquinhos, o que tem que ter na 1, na 2, na semana 3, os materiais que devem ser lidos. Então, assim, a gente deixou, na nossa visão, um jeito mais simples, mas isso não é fixo. De repente, se por algum motivo, olha, eu não estou entendendo, seria melhor fazer assim, porque assim tá. Acho que esse feedback é importante vocês trazerem para mim, principalmente aí nos fóruns que a gente tem, ali na campus virtual, para a gente também ter esse feedback para tentar ter uma relação mais próxima mesmo, por mais que seja remota a disciplina, não ter mais que ter essa proximidade e para que a gente consiga ter uma relação um pouco mais próxima e mais tentando realmente que no final vocês tenham o aprendizado. Nossa é essa, que no final da disciplina vocês tenham entendido, aprendido e tem esse conceito vocês aí. Então acho que é muito importante. Um outro ponto é com relação às aulas. Vocês vão ver que tem aulas, elas são recentes, gravadas. A Renata gravou umas, eu gravei outras são videoaulas, professores também que gravado, e eu pretendo fazer, não sei se a Renata pretende, pelo menos uma ou duas dessas aulas, fazer uma aula que eu gravarei também, mas possibilitando a participação de vocês. Posso pensar ali no terceira, quarta semana, quando vocês já tiverem engrenado ali na disciplina, eu faço um vídeo novo. A gente pode gravar uma aula nova com a presença de vocês aqui e para possibilitar realmente esse contato, tirar dúvida, deixar ele disponível e também atualizando esse material para os próximos semestres, né? Então, todo semestre eu e a Renata faz isso, para material, tenta ter o mais recente possível, mas alguns assuntos daria para a gente fazer, inclusive, uma coisa inédita, assim, essa aula, né? Essa participação. Eu pretendo fazer isso na de 2, lá para ter o quarto semestre de aula, também conteúdos, cara, é importante, depende do conteúdo mais difícil de explicar, valeria a pena. E não obrigatória a presença, mas E também, assim, sob demanda, né? Vocês falaram assim, Renata, o Brito, dá para a gente marcar uma aula, porque assim, a unidade está difícil, a gente não está entendendo muito bem, né? Enfim, a gente
a disciplina começa um pouco mais leve, mas de fato a gente entra em alguns assuntos bem técnicos nessa disciplina, vocês já estão mais avançados, né, no curso agora, então a parte de tratamento de água e principalmente tratamento de esgoto, né, a gente perpassa aí em uma parte que envolve microbiologia, bioquímica, que é mais pesada, né, e aí dependendo se alguém aqui já tem alguma outra graduação ou experiência prévia, pode ficar um pouquinho mais suave, mas se é a primeira vez que você está vendo, não são assuntos tão, né, tranquilos. Então, a gente pode, vocês podem escrever, ou mandar e-mail pelo Moodle ou escrever lá no fórum, falar assim, ó, a gente queria marcar uma aula, estamos achando o conteúdo, né, um pouco difícil de entender, e aí a gente marca também, sob demanda, uma aula aí com vocês, até abrir aqui que o Brito comentou, né? Então, dando exemplo dessa semana aqui, por exemplo, né? Tem a leitura recomendada, depois vocês vão ver que tem os slides, às vezes tem 2, 3 videoaulas, né? E a atividade, né? Então, a gente tentou fazer isso, como ele disse, de deixar uma leitura recomendada para vocês, que a gente deixou todos os materiais da biblioteca digital, e se tiver algum físico, sempre tem um da biblioteca digital junto para vocês complementarem, que eu sei que talvez algumas pessoas estão aqui mais próximas de Poços e podem pegar. Então, assim, tem bastante material, né? Pegando aqui a semana 4, por exemplo, ó, são muitas videoaulas. Então, talvez vocês tenham dúvida, né? Ah, não entendi direito o JAR teste, né? Não é uma coisa tão de dia a dia, né? Então, é o que o Brito falou, para nós seria muito legal se a gente conseguisse manter um contato próximo com vocês, nem que seja conversando bastante ali pelo fórum, né? Que eu acho que é o nosso espaço de bate-papo, a nossa comunidade, né? Então, acho que, assim, seria bem legal a gente ter esses encontros eventuais aí com aulas ou para tirar dúvida mesmo. Bom, gente, aí também vocês devem estar acostumados com outras disciplinas aqui do EAD, mas uma coisa muito importante, né? A data da entrega da atividade da semana, ela é inadiável, tá? A não sei que aconteça uma catástrofe muito grande, né, planetária, mas a data que vocês têm para entregar para valer presença é a data que está ali. A atividade vai fechar depois daquela data, e aí vocês não poderão mais entregar. Então, sejam cuidadosos com essa questão do prazo e fiquem atentos àquelas atividades que valem nota, tá? Porque, claro, eventualmente pode ter uma semana que vocês não conseguem entregar, a gente sabe que a vida é corrida de todo mundo, mas cuidado com as que valem nota, né? Caso vocês tenham aí algum problema de agenda, tá bom? Bom, tem a avaliação presencial obrigatória, como tem em todas as disciplinas. Esse semestre ela vai ser no dia 27 de novembro, se eu não me engano, na sexta-feira, né? E então isso é o padrão, vocês devem fazer isso em todas as disciplinas. Acho que era isso. Alguma coisa? Dúvidas também, se vocês tenham? Eu já fiz, né, a atividade, eu já li o conteúdo, mas eu fiquei com muita dúvida nas leis. Que tinha algumas questões que eu não sabia exatamente aonde consultar, em qual lei. A lei que foi baseada na outra antiga, de 2027, ou de 2007. Eu não sei. Então, essa atividade é presença, né? Ela é presença, só essa primeira atividade. Essa lei de 2020, ela veio atualizar algumas questões, né? Ampliar algumas ações, mudar prazos. Então, assim, a ideia da atividade era você consultar as duas leis, né? Eu sempre brinco que em outras disciplinas que eu dou aqui na Unifal, lei é uma coisa que eu nunca vou pedir numa prova, porque assim, ninguém tem que decorar o que está numa lei, você tem acesso à lei, né? Então, eu faço essas atividades, Letícia, mais como um exercício de vocês irem dar uma olhada na lei, né? Porque é um saco a gente ler a lei, né?
Então, eu tentei, assim, destacar uns pontos mais importantes, tá? Dessa questão do marco do saneamento, do marco legal do saneamento, mais para vocês refletirem um pouco, né, sobre pontos que são ali relevantes, algumas coisas do marco legal que a gente não sabe se vão de fato ser realizadas, né, porque os prazos são curtos e as ambições são muito elevadas, né? Então, é mais para criar uma dinâmica, a gente vai ter outras leis ao longo do curso, né? Então, é mais para criar uma dinâmica, assim, de vocês irem se acostumando. A área ambiental tem muita lei, né? Ou Sim. lei, ou decreto, né? Ou resolução. Então, é mais com esse objetivo, tá? Por isso que eu até deixei deixei ela só como presença, mais para vocês irem se familiarizando um pouco com essa dinâmica. Ah, tá bom, então, obrigada. De nada. Mais que Tranquilo? tranquilo, pessoal? Bom, fica o convite participativa, vamos dizer. Tem a gente se dedica ao oferecimento, tivemos feedbacks bons, né, Renata? Foi bem legal. Legal, espero que, mas muito disso parte também dos alunos que engajarem e ali que é a proposta. Se possível, se esforcem para vir na prova presencial. Muito legal aqui, conhecer o campus, isso, conhecer aqui os nossos pesquisas. Enfim, eu falo isso no primeiro dia de aula, né, para planejar no semestre inteiro, quem sabe. Para quem não conhece. Já fica o convite. Aí eu e o Brito, a gente compartilha um laboratório bem grande e da área ambiental, de tratamento de efluentes. Então, se vocês gostarem dessa disciplina, né, for um assunto que vocês curtirem, dá para vocês verem bastante. A gente tem muitos reatores em funcionamento lá no laboratório. É isso, então. Vamos, Renata. Acho que sim, né? Acho que é isso, pessoal. Ficamos à disposição de vocês no próximo semestre, né? Agora. E bom curso para todo mundo, né? Vou passar esse vídeo no YouTube e jogar o link lá também na apresentação. Se não conseguiram ver, vocês podem depois divulgar que já antes. Tá? Obrigada para quem veio, viu, gente? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.